Vamos lá, podemos começar? Bom, revisional de filosofia. A aula de hoje vai falar basicamente sobre a filosofia clássica. O que é a filosofia clássica? A gente vai falar sobre os clássicos, a origem da filosofias, né? Os que deram início a tudo que a gente conhece como a filosofia atualmente. São os filósofos que surgiram lá na Grécia, na parte de Atenas. Aí a gente tem Sócrates, Platão e Aristóteles. Com certeza vocês já ouviram falar dessas pessoas em algum momento na vida de vocês, né? Bom, tudo começou quando, como e onde. Quando a gente pensa em filosofia, a gente pensa justamente na Grécia Antiga, porque lá seria a origem de todos os filósofos clássicos, a origem da filosofia, a origem das ciências como a gente conhece hoje. Como é que era o contexto histórico de Atenas? Atenas era uma cidade bem desenvolvida, que existia na Grécia, e lá vivia uma monarquia. E nessa monarquia, quem mandava, para variar, era a elite. E a democracia, o governo, de uma forma geral, era desempenhada por homens maiores de 21 anos que nasciam em Atenas e as pessoas livres. Os escravos não votavam, não participavam da política, e era basicamente isso. E, para variar, era a elite detentora do capital, os mais ricos, que governavam e mandavam em tudo, né? E esses cidadãos eram que podiam falar sobre a política, que podiam votar e liderar todo o sistema político. E nesse contexto, você tem o quê? O desenvolvimento da sociedade, o crescimento das cidades, e você passa a ter, né, cidades, como a gente conhece, as polis, e as pessoas que vão começar a questionar toda essa democracia, toda essa estrutura política, por que só essa elite que participa das discussões, vão começar a questionar, tá? E aí você tem o quê? O incentivo aos debates, à política, aos questionamentos, e nesse cenário você tem o surgimento dos sofistas. O que seriam esses sofistas? Alguém que já ouviu falar de sofista, né? Sofista é basicamente o seguinte, professor. Professor, sofista era aquela pessoa que vendia, que ensinava, que lecionava em troca de algum recurso. Basicamente professor, né, gente? E aí você também tem Sócrates que vai falar, vai passar o conhecimento dele, só que Sócrates vai fazer isso de graça, tá? Aqui é uma revisão básica. E aí você tem o quê? Você tem as cidades crescendo, você tem aquelas pessoas que vão ensinar, lecionar em troca de um capital, que são sofistas. E aí você tem as grandes cidades, que são as polis, e esses pensadores, essas pessoas vão se reunir nas ágoras. O que são as ágoras? Basicamente a pracinha, aquela grande praçona da cidade. Então você tem os sofistas das polis que você reúne nas ágoras. Ou seja, você tem aqueles professores que vão estar lecionando, né, nas grandes cidades, nas polis, e vão estar passando todo esse conhecimento nas pracinhas, nas ágoras, né, nas grandes praças. E aí, nisso, todo esse conhecimento, tudo isso é dado em troca de um capital, de um recurso, e eles vão falar que tudo é relativo, não existe nada absoluto, e vão começar a questionar. Não, nada é certo, nada é concreto. Pode ser que sim, pode ser que não, vamos pensar um pouco, né? E nesse momento você tem o Sócrates, que vai ser um filho de um escultor com uma parteira, que ele começa a questionar, né? Tudo isso. E ele não vende o conhecimento, mas ele vai falar assim, gente, a gente tem que debater, tem que questionar, tem que perguntar, tem que argumentar. Tá? E aí o que acontece? Nisso, você tem a questão do diálogo crítico. O que é diálogo crítico ou dialética? Dialética, todo mundo aqui já teve um contato com essa palavra. É uma dialética de arte de dialogar, né? De você questionar, de você fazer as perguntas. E ele ensina a fazer pergunta.
tá? Essa é a grande questão de Sócrates. As três peneiras. Alguém aqui já ouviu falar das três peneiras? É muito legal, inclusive, para a gente aplicar na nossa vida. Então, quando a gente fala de Sócrates, a gente fala nesse contexto da democracia, questionamento, pergunta, tudo é relativo, só sei que nada sei. As três peneiras ou os três filtros. É verdade? É bom? É útil? Se é verdadeiro, se é bom e se é útil, eu vou passar adiante. Se não é, você ignora, tá? Isso aí vem com ele. Bom, resumão de Sócrates. Sócrates. Quando você pensa em Sócrates, quando aparecer na prova de vocês alguma desses quesitos aqui que está nessa tela verde, você já sabe, é Sócrates. Não tem como fugir muito disso, não, tá? Ah, mas é isso. O que é Sócrates? Principalmente, ele surge aqui na democracia ateniense, que é uma democracia para poucos, né? Para homens, maiores de 21 anos, livres, que nasceram em Atenas. Ele quer que as pessoas tenham direito à voto e à palavra, passa a questionar isso nas ágoras das polis, ou seja, nas grandes pracinhas das cidades, tá? Ele fala o seguinte: só sei que nada sei, ele reconhece a própria ignorância, e para você descobrir quanto que você é ignorante, você tem que fazer perguntas. Admita o seu dom, formule perguntas e questione, tá? Os sofistas, ele valorizava muito a retórica. O que é retórica? É a arte de falar. Falar. Os sofistas eram as pessoas que passavam o conhecimento em troca de um recurso, de um capital, din-din, né? Você ensina em troca de uma forma, não é só dinheiro, né? De uma forma de manutenção, em troca de alguma coisa que mantivesse eles ali, né? Relativismo, tudo é muito relativo, nada é absoluto, nada, você não tem certeza de nada, você tem que questionar, tem que perguntar. Aqui, ó, vendiam ensinamentos, né? Ensinava a retórica, a arte de argumentar, de falar. Hoje em dia a gente seria falar o seguinte: o político ele domina a retórica, né? Um bom político, ele domina a retórica, a arte de argumentar, falar, questionar. Filho de escultor com uma parteira, ele fala de esculpir o seu aluno, que é justamente com base nesse conhecimento que ele tem da sua mãe, né? Esculpir sua mãe e seu pai, dar à luz a um pensamento crítico aqui, ó. Ele não tenta explicar a natureza. Tipo assim, isso aqui é muito interessante, porque para Sócrates, a grande questão do Sócrates é o seguinte: é como eu só sei que nada sei, tudo é relativo, e vamos perguntar, vamos questionar, conhece-te a ti mesmo. Tem a questão dos três filtros que eu falei, dialético, diálogo crítico. Você refuta com ironia, malêutica, perguntar. Basicamente, isso aqui é Sócrates, tá, gente? Sócrates, só sei que nada sei, vamos perguntar, questionar, né? A retórica é importante, você tem que se fazer ouvir nessa sociedade, vamos para a pracinha, vamos perguntar, questionar, e tudo que ele passava era gratuito, e por ele ir nessas praças, nessas ágoras, ele questionar, ele perguntar, ele foi acusado de corromper a juventude, estava obrigando todo mundo a perguntar, questionar, e aí ele vai ser condenado à morte. A morte. Vamos lá, como é que ele morre? Ele é condenado a tomar cicuta, veneno. Tá bom? E nisso, o que é que ele faz? Ele morreu. Ele toma o veneninho lá e capota. Foi-se. Mas é claro que ele vai influenciar. Várias pessoas que estão ali tendo contato com ele vão ter contato com conhecimento, vão passar a questionar, e aí a filosofia nasce, né? Período pré-socrático e pós-socrático, basicamente isso. E uma das pessoas que vão ter acesso a Sócrates, né, que viu ali o Sócrates, foi Platão. Todo mundo aqui já ouviu falar de Platão. Ele nasce em Atenas, ele é discípulo de Sócrates. Estou indo rápido, é porque isso aqui é revisão, né? A gente já viu, então supõe-se que cada filósofo desse foi uma aula, né? Então eu estou passando assim só, e aí depois eu vou passar para vocês o material de cada um, né? Direitinho. Então a gente já supõe que a gente já viu cada um desses aqui. Platão, ele nasceu em Atenas. Sócrates era considerava
o Platão um grande aluno. É interessante notar que Sócrates, ele ia nas ágoras, né, nas praças, e falava, discutia, tal. Ele não se preocupou em deixar nada escrito, registrado. Então, Platão, discípulo dele, que vai pegar tudo o que o professor ensinou e vai condensar isso. Ou seja, tudo que o professor dele, que Sócrates passou, ele vai procurar repassar adiante. Então, tudo que a gente sabe hoje de Sócrates foi graças a Platão, né? Inclusive, ele vai montar diálogos, né, conversas, que ele supõe que seja com seu mestre, né, com Sócrates. Os diálogos, as conversas. Ele nasce em Atenas, e Sócrates, ele é um cidadão, Sócrates não, Platão, né, ele nasce em Atenas. Ele viu Sócrates sendo morto, ele fica indignado, tá? Platão, ele fica indignado. E aí, o que Platão faz? Ele não concorda, ele começa a questionar. Que cidade é essa? Que democracia é essa que mata um grande pensador? Para Platão, a democracia falhou e cometeu um erro irreparável, que foi matar Sócrates, né? E aí ele tenta, se dedica a recuperar a memória do mestre, ele acha que o Estado está errado, começa a questionar o Estado, e por aí vai, tá? E isso vai se refletir nas suas obras. Platão, ele vai questionar a democracia, a gente vai falar mais à frente. Então ele fica tão indignado com tudo que ele vem questionar essa democracia, justiça, ele vem questionar vários elementos que a gente vai ver no decorrer. Olha, que democracia é essa? Que governo é esse? O que é justiça? E por aí vai, tá? E ele vai escrever uma obra muito conhecida até hoje em dia, que se chama A República. Vai escrever República e vai, ó, gente, governo, a gente tem que ser governado, não é por qualquer um, não. A gente tem que ser governado por pessoas com conhecimento, que são os filósofos. A sociedade, ela deve ser regida por homens sábios, tá? Não é qualquer, entendeu? Será que isso aí é uma democracia mesmo? Vamos repensar a política, o sistema político? A justiça. O que é a justiça? A justiça é quando a gente age com bondade, a gente pensa no senso comum. Então, a gente só alcança a felicidade quando a gente age com justiça. Isso tudo é Platão falando. Resultado do quê? De toda aquela indignação que ele teve com a morte do professor dele. Poxa, pera lá. O que vocês fizeram foi tão absurdo, tão absurdo, tão absurdo, que eu vou questionar tudo isso que aconteceu. Tá bom? Independente da religião, tem uma coisa que Platão contribuiu, e aqui vem aqui as questões teóricas. Então, a gente tira um pouco o nosso pensamento religioso e vamos pensar na teoria, nos pensamentos teóricos aqui, é o que cai em prova, independente da visão religiosa. E aí vem o seguinte, para Platão, a alma é imortal. Então, todo mundo que está aqui, o Luiz, o Antônio, a Thaís, a Gislaine, todos vocês, tá? Tem uma alma e tem um corpo. Esse corpo, essa matéria, ela morre, vai pro pó. E a nossa alma, ela é imortal. Ela já tem todo o conhecimento e ela vem com essa visão de mundo, ela já sabe de tudo, essa alma. Só que quando junta a alma e o corpo, dá um apagão. A gente esquece tudo. E aí vem essa teoria platônica da reminiscência. Reminiscência, eu até falei com o pessoal que parece nome de banda, né? Banda de rock. Banda Reminiscência. A alma, para ele, é imortal, é uma que sabe tudo, conhece tudo. Essa alma nossa tem contato com as ideias, tal. E o corpo, esse corpo aqui vai pro pó. E aí o que acontece? Todos nós que aqui estamos estudando, a gente está só relembrando o que a gente já sabe. Essa é a teoria platônica da reminiscência. É dizer o seguinte, que a alma imortal, ela já sabe de tudo, conhece tudo, e tudo que a gente está estudando agora, todas essas aulas de química, física e biologia, tudo isso é para
a nossa alma relembrar do que ela já aprendeu. A Thaís aqui, a Thaís já viu tudo isso, a Thaís já sabe, é PhD em tudo, ela já sabe tudo de química, física, biologia, metafísica, ela tem conhecimento absoluto, absurdo sobre tudo. Botânica. A única coisa que ela está fazendo aqui nessa aula é relembrar o que ela já sabe. Isso é reminiscência. A teoria platônica da reminiscência é relembrar, a alma relembrar, estudar para relembrar o que já sabe. Essa teoria é bem simples, bem tranquila. Você já sabe, você só relembra. O nome é feio, mas assim, a ideia é bem básica. Tranquilo? Então, aí você tem o seguinte, teoria das ideias. Teoria das ideias é algo que, falou de Platão, tem que pensar nisso. Teoria das ideias. A alma é imortal, teoria das ideias. E o que seria essa teoria das ideias? Olha, a gente é dividindo em dois mundos. O mundo sensível e... Eu vou falar pro Osmil, desliga o som. Então, você tem dois mundos. Você tem o mundo das ideias, tá? E que é o mundo das ideias, o mundo inteligível e o mundo sensível. Ah, a gente tem dois mundos. O que seriam esses dois mundos? Vamos lá. O mundo sensível é a matéria. Tudo aquilo que você toca é o mundo sensível, dos sentidos. Você sente o cheiro, a gente está ouvindo aqui o áudio do nosso colega, então a gente está ouvindo, a gente sente, a gente toca. Esse seria o mundo sensível, o mundo dos sentidos, tá? Corresponde à matéria, o que a gente percebe. Surge, desaparece, é o que é temporário, mutável e corruptível, é aquilo que se corrompe, é aquilo que estraga, aquilo que vai embora, é aquilo que a gente toca. Isso é legal de deixar. Osmil, isso que é interessante a gente pensar. E aí, o que seria esse mundo das ideias? Esse mundo das ideias, mundo sensível e mundo das ideias. O mundo sensível, ficou tranquilo, né? O mundo das ideias é o mundo perfeito, é o mundo do Parmênides. Corresponde às ideias, dimensão do eterno, do imutável, do perfeito. Já pensou aquela ideia de casamento? O casamento sempre é perfeito, né? A gente fala assim, casamento é perfeito porque quando está nas ideias, quando a gente vem para a prática do dia a dia, é outra coisa. Teoria das ideias, né? Então, o mundo das ideias é aquilo que a gente planeja, que a gente pensa. Tudo é perfeito no nosso imaginário. Então, a gente pensa o seguinte, eu vou casar com um bilionário, no mundo das ideias, minha vida vai ser perfeita, vai ser incrível. E aí a gente vem para um mundo dos sentidos, é outra coisa. Né? O mundo das ideias é perfeito porque é aquilo que está aqui, né? Que estaria na alma. Bom, os dois mundos de Platão. Mundo das ideias, mundo sensível. E aí a gente tem essa teoria, mito da caverna. Eu acho que todo mundo já ouviu falar desse mito. Eu acho muito, muito legal. O mito da caverna é basicamente o seguinte: você pega algumas pessoas, os nossos coleguinhas aqui, né? Só que a gente pega desde criança e deixa eles crescerem dentro de uma caverna. E tudo que eles conhecem sobre o mundo são as sombras. Então eles vão crescer nessa caverna vendo apenas as sombras. Então, para eles, tudo que é isso aqui, ó, as sombras são reais. É o que eles conhecem. Até que um dia uma dessas pessoas sai, foge, né? E enxerga o mundo como ele é. Tem aquele choque de realidade, fica em choque, vê, nossa, o sol é assim, nossa, as pessoas são desse jeito. E a pessoa fica assim, extremamente assustada, admirada. Olha que incrível, o mundo é assim. O mundo é colorido, tem azul, tem vermelho, olha, a árvore tem folha, é tudo colorido, é tudo. As coisas têm cheiro, tem, né? E aí o que acontece? Essa pessoa que fugiu volta para a caverna para salvar os amigos.
E aí ele tenta falar o seguinte: amiguinhos, olha, o mundo não é assim de sombra. O mundo é completamente diferente. E aí os amiguinhos vão brigar com ele. Não, isso aqui que é real. Tá, tá. E aí qual a grande questão do mito da caverna? Que aquilo que a gente enxerga é apenas sombra do que é o mundo real. O mundo real é quando a gente rompe a escuridão que a gente vai ver o que é o mundo real. O conhecimento verdadeiro requer passagem do mundo das sombras para o mundo das ideias. Olha, você sai desse mundo aqui de sombra, que você está vendo aqui é só reflexo do que é real. Vamos questionar aquilo que nos é apresentado. As pessoas, elas são presas às superstições, às crenças. Vamos acabar com isso, vamos ultrapassar essa escuridão. Para ultrapassar essa escuridão, só é possível quando a gente questiona, quando a gente não pode acreditar em tudo aquilo que a gente vê, né? Tudo aquilo que a gente enxerga. O mundo é mais do que isso. Gente, entendeu? Por favor, vamos pensar fora da caixinha. Isso tudo que a gente está enxergando aqui é um mundo sensível. Vamos para o mundo das ideias, é muito mais além. Vamos pensar. Esse é o mito da caverna, o processo de conhecimento, é você romper com esse processo de sombra, de ver além. Ufa! Gente, estou passando rápido. Eu vou disponibilizar o material para vocês lerem, tá? Isso aqui é um revisional. Cada um desses aí foi uma aula. Então, ó, tô correndo porque essas aulas já estão disponíveis e eu vou estar passando para vocês aí, tá? Bom, então vamos lá. Platão. O que eu preciso saber sobre Platão? Platão, o discípulo de Sócrates. Platão acompanhou o julgamento e a morte de Sócrates. Ele acha que o Estado errou. Ele escrevia sobre Sócrates como ele era inocente, e tudo isso ele escreveu através de diálogos. Mesmo contexto histórico, aquela democracia para homens livres acima de 21 anos. Ele foi um escritor, ele registrava tudo aquilo que ele conhecia, que ele estudava. E ele registrava tudo em forma de diálogos, e sempre o professor dele como protagonista, Sócrates. Imagina vocês escreverem tudo aquilo que vocês aprenderam em forma de diálogo e colocar como protagonista da história de vocês, os professores. Basicamente isso. O mito da caverna é um processo de conhecimento, você sair do mundo sensível para o mundo das ideias, você romper com aquela escuridão, você vê além das sombras. Dualismo platônico, que é basicamente o mundo sensível. O que é o mundo sensível? Dos sentidos. S de sentido, sensível, mutável, matéria. E o mundo das ideias é o ser, é imutável. Dualismo. E por aí vai. Eu vou dar 5 minutinhos rapidinho para vocês olharem isso aí rapidinho. Pessoal, vocês viram aí, né? Eu pedi para vocês gravarem isso aí em 5 minutinhos. Acho que já foi um pouquinho menos, né? Dei um tempinho para vocês darem uma olhada, porque isso aqui é importante, tá bom?
E principalmente porque tem que ficar claro essas ideias. Vocês darem uma olhada nesses conceitos, nessas teorias, porque Platão, aqui está resumo de toda a disciplina, de toda a filosofia de Platão. Tudo sobre Platão está aqui, ok? Então, se for cair na prova, qualquer prova que vocês forem fazer, que for cair filosofia, que for cair Platão, na verdade, filosofia não, né? Qualquer prova que vocês fizerem, que tiver como questão Platão, a questão está aqui. A questão de Platão está aqui nessa tela. Tranquilo? Basicamente, um resumão de Platão. E aqui, mais à frente, vem alguns outros pontos que são bem legais sobre Platão, que eu queria que vocês soubessem. Que basicamente eu já falei por alto, mas que é bom gravar. Que é basicamente o seguinte: Platão, ele é um dos filósofos clássicos com maior quantidade de material disponível. Então, as obras preservadas, no caso, né? Para vocês terem uma ideia, a obra mais importante dele, que é bem conhecida, inclusive, atualmente, é a República, tá? E é algo que vem influenciar bem a sociedade atual. Eu acredito que todo mundo aqui que todo mundo aqui já tenha tido acesso a alguma dessas obras dele sobre a República, de uma forma direta ou indireta, ao longo da vida. Ele acredita que o governo deveria ser exercido por filósofos. Quem são os filósofos? São aquelas pessoas que têm um amor pelo saber, pelo conhecimento. Então, essas pessoas, esses amantes da sabedoria, do conhecimento, que deveriam governar a sociedade. Para ele, a sociedade deveria ser dividida em 3 classes: as pessoas comuns, os soldados e os guardiões. Os guardiões são aqueles que têm o conhecimento, o saber, o amor pela sabedoria, que são basicamente os filósofos, e que esses sim, os guardiões, deveriam exercer o poder político. Ou seja, você tem aí o governo exercido por aqueles que têm conhecimento, saber, um amor pelo saber. E na República, o que Platão fala? Olha, para que a cidade seja bem administrada, ela tem que ter 2 princípios básicos, que é o princípio da solidariedade e do desprendimento. Ou seja, essa sociedade tem que visar o bem comum, o senso comum. Tudo que é feito pelo governo, ela tem que visar o bem-estar da sociedade, o bem-estar público. Mas para isso, para ter essa visão, é necessário que essas pessoas tenham estudo, tenham saber, tenham conhecimento, entendam como é que é. E que para haver a verdadeira felicidade de todos, é necessário que haja justiça. Essa justiça que vai garantir a felicidade de todos. Ok? É o que ele segue. Baseado numa visão de Sócrates, que fala basicamente isso também. Para ver justiça, para onde há justiça, há felicidade. É um modelo filosófico que é mais racional, racionalista. Ao contrário que da época de Sócrates, que era o que? Relativismo. Aqui não, aqui ele é racional. Os raciocínios e discursos são produzidos a partir de uma lógica, do uso de proposições. E assim, todo homem que quer se tornar um bom estadista, um bom político, ele tem que ser conhecedor do bem. Do bem. O que é o bem? O que é o bem? O que é a moral? Entendeu? O que são princípios de justiça? E ele visa muito a questão da educação, que a educação era fundamental para o desenvolvimento de um bom governante, para a sociedade em si. Uma sociedade só vai ser uma sociedade justa, igualitária, uma boa sociedade, se for governada por homens bons, homens que amam saber, amam sabedoria, amam a justiça, amam o bem. Ok? Bom, Platão era bem idealista, né? Imagina Platão hoje em dia, coitado, ele tem um treco. Então, a gente falou sobre Sócrates,
Platão. E agora vamos falar... Ufa! Gente, alguma pergunta sobre Platão? Deixei aquela tela para vocês darem uma olhada depois, né? Bom, agora a gente vai falar sobre Aristóteles. Esse aqui, ó, gente, é o período de vida dele, 384. Então, nós estamos falando aí de um pessoal, dos filósofos, que deram origem a tudo, né? Tudo que a gente conhece hoje em dia. Uma pessoa me perguntou assim, mas para que eu vou estudar filosofia? Para que serve filosofia? Não serve para nada não, gente. Nessa época em que surge a filosofia, é o período que se definem as ciências. Então, se hoje a gente tem química, física, biologia, porque nessa época eles pensaram em dividir as ciências, né? Química, deram nome às ciências, deram nome a algumas espécies, estudaram. Olha, então, assim, tudo que a gente tem como ciência hoje em dia veio dessa época, desse período, desses filósofos. A estrutura social que nós temos hoje em dia, né, que nós conhecemos hoje em dia, essa estrutura, veio desse período também. A partir daí que eles começam a questionar, olha, o que é democracia, o que é república, como é que é política, o que é justiça. Platão, ele funda uma escola chamada Academia, Platão lá à frente. Então ele vai formar, ele se preocupa em montar uma estrutura de uma escola, e essa escola ele vai botar o nome de academia. Olha, como é que a gente monta as escolas? A gente faz assim. Então, vem esse pensamento. Então, hoje, tudo que a gente olha, que a gente enxerga ao nosso redor, é resultado de pensamentos filosóficos. Então, por isso que a gente estuda filosofia. Então, quando a gente vai para uma prova de Enem, seja, vai cair alguma questão sobre isso. Por quê? Porque é a raiz, é a origem de tudo. Está aqui nesse pessoal, nesses homens, né? E nesses pensadores. Bom, Sócrates deu origem basicamente a tudo, período pré-socrático e pós-socráticos, né? Então, ele questiona, pergunta, vamos questionar, vamos estudar, vamos aprender o que é o conhecimento, o que é o saber, tudo é relativo. Tem o seu discípulo, né, Platão, que ele vê o professor dele morrer, aí ele fica indignado com o que acontece, ele vai questionar a democracia, a sociedade de Atenas, ele vai querer estruturar tudo que Sócrates ensinou através dos diálogos, vai querer documentar tudo isso, todo esse conhecimento, ele se preocupa em reunir todo esse saber e ensinar nos lugares específicos para isso, que são as academias. Ele vai questionar a questão da alma. Olha, a gente tem a alma que é imortal. Tudo que a gente está aprendendo é só relembrar o que nossa alma já sabe. E a alma, ela pertence ao mundo das ideias. E nesse mundo das ideias é um mundo que é perfeito, porque é pensado, que é legal. E tem um mundo sensível, que é o mundo que a gente toca, tudo aquilo que a gente toca, que a gente sente, que a gente cheira. Esse é o sensível. E aí ele vem com o mito da caverna. O que é a caverna? É aquele lugar que está lá no escuro. A gente tem que sair dessa escuridão. A gente só passa a sair dessa escuridão quando a gente questiona, quando a gente pergunta. E por aí vai. Olha, a república. O que é república? A res pública, tudo que a gente produz na sociedade tem que visar o bem comum. A felicidade vem da justiça. Né? E passa a questionar isso. Questiona, inclusive, o amor platônico, né? O que é o amor platônico? O mundo das ideias, aquilo que é idealizado, e não tem senso, não tem aquele propósito de se concretizar, realizar. Então, o amor é sempre perfeito no que é idealizado, no que é ideal. Né? No mundo das ideias, o amor é incrível. Bom, e aí, com tudo isso, você tem ainda mais um discípulo, né, de Platão. Você tem Sócrates, Platão, e agora vem um outro estudante desse período, que é o Aristóteles. Aristóteles,
ele não nasceu na Grécia, né? Ele não nasceu em Atenas com Platão, ele nasceu justamente na Macedônia. E por que isso é importante? Porque Aristóteles, ele veio, né, para Atenas, ele estuda na Academia de Platão, ele é o aluno mais brilhante de Platão, tanto é que ele é conhecido até hoje, né, Aristóteles. E aí ele vê o mestre falecer, né, Platão morre, e ele acredita que ele seria o sucessor de Platão, um sucessor de Platão, já que ele era o mais brilhante entre aspas, né, da escola de Platão, ele achou que ele seria o sucessor. Só que, como a gente falou lá no começo, o que acontece? O que era a democracia? A democracia era só para quem nascesse em Atenas, fosse homem maior de 21 anos. E livre, não podia ser escravo. E Aristóteles nasceu em Atenas? Não, nasceu na Macedônia. Então, meu filho, você não é daqui, né? Então, Aristóteles, ele era o discípulo mais brilhante, só que eles não dão tanta importância para Aristóteles, ele não assume a escola do mestre Platão. Por quê? Porque ele não era de lá, né? E aí ele foi professor de Alexandre o Grande. Alexandre o Grande, olha só. Ele fica frustrado com toda essa situação, né? Poxa, ele é discípulo de Platão, ele é brilhante, ele é uma pessoa que se dedica aos estudos, teria tudo para ser o sucessor do Platão, mas ele não tem essa carta branca, ele não assume. E aí ele fica indignado, vai para Macedônia, vira professor de Alexandre o Grande, passa um tempo longe, depois ele retorna para Atenas e funda a sua escola, a sua própria escola, que ficou conhecida como Liceu. Aí você tem conflitos que fazem com que ele saia de Atenas. Qual a contribuição de Aristóteles? Aristóteles, vocês já devem ter ouvido falar de Aristóteles na matemática, na biologia em algum momento. Com certeza. Ele vem falando sobre o método indutivo. O que é o método indutivo? O que é? Alguém quer falar alguma coisa? O que seria esse método? É você induzir. Você passa do método indutivo de você deduzir, de você induzir, de você observar. Dessa observação, você parte do individual para o global. Essa é a ideia. É você avaliar as células para você compor depois o todo, o individual, o maior. E por isso, indução ser o processo básico de aprendizado. É você observar para você chegar a uma conclusão. Você observa partes para chegar ao todo. Você induz, você observa, você questiona o individual para depois ir para o universal, para o genérico. Esse é o método indutivo de Aristóteles. E aí, ao contrário dele, ele não divide matéria das ideias, para ele estar tudo junto. Tudo junto e misturado. Não, você pode fazer mundo das ideias e mundo sensível. Não, tudo está junto e essa mistura toda que a gente consegue adquirir o conhecimento. Ilemorfismo teleológico, parece palavrão, né? Ilemorfismo teleológico. Então, nossa, imagina você fazer uma prova em que aparece essa palavra. Ilemorfismo teleológico. Então, muitas pessoas já deixam até em branco a questão, já, né, fala assim, eu não sei o que é isso. Uma professora minha, ela me ensinou uma coisa que eu achei muito interessante, que eu levei para a vida. E é verdade. Morfismo. O que é morfismo? Tudo que estiver relacionado a morfismo, em biologia, qualquer matéria. Morfismo é forma. Ao invés de morfar, forma. Rilê é matéria. Então, você tem rilê forma da matéria. E teleológico
eu vou teleológico, do teleológico, você vai, é um relacionamento de acontecimento com causa final. Então, basicamente é o seguinte, você observa a natureza e a natureza ela tem seus ciclos. Ciclos. O ser humano ele é dividido em ciclos, vocês sabiam disso? A gente nasce, cresce, reproduz e morre. Então, ilemorfismo teleológico é basicamente isso. A gente tem ciclos. O ser humano nasce, cresce, reproduz e morre. Tudo na natureza é assim, tem esse ilemorfismo. A matéria tem essa finalidade. E tudo isso contém uma diversidade e uma multiplicidade absurda dentro de uma ordem interna e uma ordem externa. Vamos lá. Todos nós que aqui estamos, nascemos, crescemos, vamos nos reproduzir ou não, né? A gente vive numa sociedade livre, e uma hora a gente vai morrer. Tá? E cada um que está aqui nessa sala, cada um, Luiz, o Antônio, o Osmil, a Thaís, todos nós, temos características distintas. Somos compostos de uma diversidade, uma multiplicidade absurda. Ninguém é igual a ninguém, né? Tem loura, tem morena, tem alto, tem baixo, tem magro, tem mais cheinha, eu sou meio gordinha. Então, essa natureza, ela tem ciclos, essa natureza, ela tem uma diversidade, ela tem uma multiplicidade, ela segue uma ordem interna e externa para a sucessão de acontecimentos. Nada é assim desorganizado, não, tudo tem uma sequência. Imagina só, quando a gente fala em ilemorfismo teleológico, a gente pensa em ordem, ciclos, sentidos. Imagine se não houvesse essa sequência, essa ordem. Então, não sei aqui quantos já assistiram aquele filme, O Estranho Caso de Benjamin Button, né? Que ele já nasce idoso e aí o tempo vai passando, ele vai ficando mais jovem, até uma hora que ele vira um bebê e morre. Imagina. Se não houvesse essa organização, ia ser uma coisa assim absurda, né? Medonha. Uns iam nascer idosos, outros iam nascer. Ia ser muita bagunça. E a natureza não é assim. A natureza ela é formada e ela tem uma ordem interna e externa. E nada acontece assim ao acaso, né? A gente nasce, cresce, envelhece, morre, tudo segue uma lógica, ok? Bom, então quando aparecer na prova, gente, ilemorfismo, você já não desesperem, divide palavra, morfismo, forma, morfismo, forma, hile é matéria, e lembra sempre de Aristóteles, tá? Conclui que todas as coisas são constituídas de dois princípios inseparáveis, matéria e forma. O que é matéria? Matéria é aquilo que nos constitui, e a forma é aquilo que é determinante em relação à matéria. Basicamente é o seguinte, todos nós que aqui estamos na sala somos constituídos de H2O, matéria. A forma que cada um aqui tem varia. Tem gente que tem uma forma redonda, né? Que sou eu. Tem gente que é mais magrinho, tem gente que é alto, baixo, magro. Eu sou redondinho, minha forma é redonda. Então, o princípio determinante é o que determina em relação à matéria. Matéria, H2O, todos nós somos constituídos de água, hemácias, leucócitos e por aí vai. Nos processos de mudança, é a forma que muda. Então, todos nós somos formados de água, hemácias, leucócitos, e o que muda em cada um que está aqui na sala é a forma. A matéria permanece sempre a mesma, ok? Água. A forma é o que permite diferenciar as coisas, a essência do ser. Eu sou assim, diferente do Luiz, diferente do Antônio, do Osmil, da Lorena e por aí vai, da Thaís. É o que permite diferenciar. A forma
redonda, triângulo, retangular. É o que diferencia os seres, né? Dos seres. Bom. Ato e potência. O que é um ato? O que é uma potência? Aristóteles entendeu que o movimento acontece e que ele não está fora das coisas. Ou seja, todo mundo aqui que aqui está, né, é a manifestação do ser, aquilo que já é a forma, é o ato. Todo mundo que aqui está é o ato, é aluno. E tem a potência para vir ser um estudante universitário. É a potência, a possibilidade do ser. Aquilo que não é, mas que pode ser. A matéria. Então, basicamente é o seguinte, o ato, todos nós somos alunos. A potência, ser um estudante universitário. Passar numa faculdade, terminar um ensino médio. A potência, o ato, o estudante. A potência, ser um dentista. Ser uma professora. A potência, a possibilidade do ser. Aquilo que não é, mas que pode ser. Aquilo que a gente pode ser. Ok, gente? Ato que nós somos, potência que podemos ser. A potência e o ato explicam a mudança no mundo, o movimento e a transitoriedade das coisas. As coisas mudam. Mudam o tempo todo. Tem o ato, potência. Só um minutinho, gente. Desculpa, Thaís. Eu não ouvi. O que você disse? Pode perguntar. É basicamente o seguinte: ato é a manifestação toda do ser, aquilo que nós já somos. Né? A potência é aquilo que nós temos a possibilidade do ser, de ser. Como assim? Thaís, deixa eu ver aqui a pergunta da Thaís. Não fazer. Não, a fazer, não. É basicamente o seguinte: o que é o ato? Não é fazer. Ato. Ato é aquilo que eu já sou. O que você é, Thaís? Você é uma estudante. Isso é o ato. Tá? É o ato, aquilo que já é. É igual uma maçã. A maçã ela é um ato. A potência é o que ela pode se tornar. A maçã pode se tornar uma torta de maçã, maçã do amor, purê de maçã, papinha de maçã, entendeu? Ato é uma árvore, é só uma árvore. Mas a árvore, ela tem uma potência muito grande para se tornar papel, cadeira, madeira, armário. Então, potência é aquilo que a gente pode ser. Não necessariamente. Não necessariamente, né? Porque, assim, potência futuro. Potência, pode ser, possibilidade, né? Do que pode ser, pode sim. Né? Ato aquilo que a gente já é, aquilo que já é, potência aquilo que pode ser, né? A probabilidade do que pode ser, sim. Relacionado ao futuro, né? O que pode se tornar. É isso mesmo, Otávio. É isso mesmo. Então você tem aí uma maçã do amor, purê de maçã, torta de maçã, suco de maçã, o ato, a maçã bonita, a potência, suco de maçã, purê de maçã, pode ser, né? As possibilidades, né? O que pode ser. Hoje o Otávio está sentado o ato está sentado, mas ele tem uma potência muito grande para o Otávio fugir, sair correndo, ir para academia, surtar, comer uma coisa, são as possibilidades, né? A potência, as possibilidades que ele pode ter aí nessa noite. Surtar com a quantidade de matéria que tem para estudar, é uma potência, né?
Madeira, né? Falei da madeira. Que mais? É isso, basicamente isso. Aí ele vem falando que a potência, que pode vir a ser, né? Isso. Vamos lá. Substância e acidente. Uau. Substancial. Substancial. Atributo estrutural, a essência do ser. Substancial é aquilo que nós já somos. A Thaís já é a Thaís. O Otávio já é o Otávio e estamos aqui. É substancial. É o essencial do ser. Aquilo que mais intimamente o ser é. Então, a Thaís é a Thaís, o Otávio é o Otávio. Acidental é quando basicamente você acontece algo que altera essa estrutura, mas não a essência do ser. É quando a Thaís, ela coloca... estou brincando aqui, tá, Thaís? A acidental é quando a Thaís, ela faz uma lipoaspiração, uma lipoescultura e coloca o silicone. É aquilo que ocorre no ser, mas que não faz parte da natureza. Então, uma prótese de silicone seria aí um acidental. Substancial aquilo, né? O atributo essencial do ser. O acidental aquilo que vem além, que não faz parte do ser, que não define a sua natureza. Eu falei que é o caso da prótese de silicone, entendeu? Mas poderia ser basicamente a substancial, a maçã. O acidental seria o suco de maçã, né, que ocorre, que não define a natureza, mas que acrescentou ali, mudou, né? Atributo circunstancial, suquinho de maçã. Substancial, né? Isso é acidental, essas duas coisas aí. Ufa, muita coisa. De Aristóteles, eu corri com os outros, porque Aristóteles ele tem tanta teoria. As quatro, mas é legal, gente. Aristóteles é legal. Ele foi um cara brilhante. Eu queria ter a metade da cabeça dele. 4 causas dos seres. Eu tô pensando aqui, imagina você naquela época, não tenho nada para fazer, vou criar teoria. 4 causas dos seres. Isso aqui é legal. A teoria das 4 causas. O que seria essa teoria das 4 causas? Causa material, formal, eficiente, causa final. Causa material, do que é feita a coisa. Causa formal, a forma. Causa eficiente, aquilo que transforma. Causa final, o objetivo. Bom, vamos lá. Causa material. A madeira. Causa formal. Virou uma cadeira. Causa eficiente. Qual o propósito disso aí para a pessoa sentar? Rapidinho, gente. Bom, então, causa material, matéria, né? Causa material, matéria, a cadeira. A madeira. Causa formal, vira uma cadeira, né? Que é a forma, cadeira. Causa eficiente. Quem foi o agente que fez isso? Foi o carpinteiro, eficiente. E causa final, que é o propósito final, que é para sentar. Ok? Causa material. Vou falar agora de... Vamos lá, causa material. Um notebook. Causa material do notebook. Causa material, ele é formado de quê? Plástico. Causa formal, está em formato de notebook, computador. Causa eficiente, os operários da fábrica que construíram esse notebook. Causa final para a gente estudar. A grosso modo, né, gente? Isso aí é só um exemplo a grosso modo. Causa material, algodão. Algodão. Causa formal, uma blusa. Causa eficiente, a costureira, né? Que é a costureira que costurou, que fez tudo isso aqui. Causa final, para me esquentar no inverno. Ok? Ficou tranquilo? As 4 causas dos seres?
Essa teoria de Aristóteles é isso. Formal, forma. Eficiente, quem produziu. Final é o propósito final. 4 causas dos seres. Causa material. Papel, vamos lá, vou falar do papel. Causa material, papel, feito da árvore. Causa formal, está em forma de papel. Causa eficiente, pessoal da fábrica que construiu papel. Causa final, produzir papel para você riscar a prova. Tranquilo? 4 causas dos seres. Primeiro motor. Alguém já ouviu falar do primeiro motor? Teoria do primeiro motor? A teoria do primeiro motor diz basicamente o seguinte. Primeiro motor. Gente, esses conceitos eu tô passando aqui bem rapidão, porque é muita coisa, né? E a gente já, tecnicamente, a gente já viu isso. Então, sempre que cair primeiro motor, 4 causas, essas palavrinhas vocês já gravem. Aristóteles. 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 Ok? Tirei. Aristóteles. Tranquilo? Primeiro motor. Primeiro motor é aquilo que dá origem a tudo. A origem, a gênese de todo o processo. O que seria basicamente? A origem do mundo. O mundo, para Aristóteles, ele é eterno, não teve começo e não vai ter fim. O primeiro motor sempre existiu. Quando a gente fala do ato, a potência, né, que já é para que se torna, a gente fala de uma passagem, né, de movimento. O ato é onde eu estou, potência é onde eu posso estar. Então, esse movimento no primeiro motor diz o seguinte, que sempre existiu algo antes e sempre vai ter depois. O mundo, o primeiro motor, ele já existia, o que deu origem a tudo já existiu, tudo sempre foi assim, uma origem que já tinha. E aí ele falou o seguinte, ponderou, tem que haver algo eterno, uma substância, um ato que se mova sem mover-se. A teoria do primeiro motor é isso. Já existia, tudo já existia antes e tudo vai existir sempre. O primeiro motor, né? Essa energia de origem a tudo já estava lá. A origem do mundo, o mundo sempre existiu, o mundo não vai ter fim. A gente pode acabar, mas o mundo é mundo desde sempre. O mundo vai ser assim sempre, constituído dessas matérias, né? Pode ser que as criaturas morram, mas o mundo sempre vai ter. Essa é a teoria do primeiro motor. Então, a potência não teve esse movimento, sempre existiu. Quando a gente fala de mundo, ele sempre existiu. Primeiro motor. É a causa primeira de todo movimento. Primeiro, é aquilo que dá origem. É imóvel, porque não tem ato e não tem potência, ele sempre existiu. Gerava movimento por atração, mas, tipo assim, é a origem de tudo. É imóvel, não precisa mover-se do ato para a potência. Ele já estava ali, sempre existiu, ele não teve essa movimentação, né? Não tem os ciclos que a gente fala, os ciclos da natureza. Nada, o primeiro motor é isso, o mundo ele já existia, ele gerou para atração. E todas as coisas, elas funcionam, né? Elas tendem a aquilo que é belo, que é bom, inteligente. Isso é o primeiro motor. E o primeiro motor funciona como causa final do mundo, ou seja, o mundo não vai ter fim. Causa final é o primeiro motor. O início, meio e fim é isso, o primeiro motor, né? Essa é a teoria do primeiro motor. Tudo existiu e tudo vai existir, ok? Então, o primeiro motor é essa ideia romântica, eu diria romântica, né? Tipo, tudo existiu, tudo sempre vai existir, não teve essa passagem, essa criação, havia uma energia que tudo tendia belo, o mundo não vai acabar, as coisas são assim, e as coisas tendem sempre aquilo que é bom, belo, inteligente, isso é o primeiro motor. É porque, a gente pensar bem, ele nasceu o quê? Em 380 e pouco, né? 88.
Ele não viu o mundo hoje, coitado. Se ele tivesse visto o mundo hoje, eu acho que ele ia reformular essa teoria do primeiro motor, né? Essa visão dele totalmente bem diferente, né, do que a gente pensa hoje em dia, que eu não vou nem entrar no mérito da questão. Bom, a ética do meio termo. O que é a ética do meio termo? Alguém já ouviu falar? A ética do meio termo é o seguinte: a virtude consiste no meio termo, ou na justa medida, o equilíbrio entre o excesso e a falta. É o equilíbrio. Nada em excesso e nada é de menos. Ficou claro? A ética do meio termo é você não nem faltar nem sobrar. É você ter um equilíbrio entre o excesso e a falta, entre bem e mal, eu diria isso. Você dá no equilíbrio. A ética do meio termo mesmo. Nem muito nem pouco, tá ali no meio termo, tá? E quando você atinge esse meio termo, esse equilíbrio, você alcança a felicidade. E a causa final das ações humanas, tudo aquilo que a gente faz, que a gente age no nosso dia a dia, tem um único propósito, que é o que é felicidade. E para o homem ser feliz, ele tem que ser virtuoso, ele tem que ser bom. Ele tem que usar a razão e buscar o conhecimento. Basicamente isso. Ele acha que para o homem ser bom, ele tem que ter conhecimento, ele tem que buscar o conhecimento. Entendeu? Então, para eles, tanto para Sócrates, Platão, para Aristóteles, você vê o seguinte: você vê a valorização do conhecimento, valorização do saber, a busca pelo conhecimento de si mesmo, daquilo que está ao redor, né? E aí você vê o quê? Você vê a ética do meio termo, você tem que ter o equilíbrio das coisas, o homem tem que ser virtuoso, bom, buscar a razão, buscar o conhecimento. O homem é um ser social, ele gosta de viver em sociedade, tem que procurar viver, tem que, gente, barulho. O homem é um ser social, ele quer viver em sociedade. E ele precisa também e o homem é um ser social e ele busca viver em sociedade. E esse viver em sociedade, o homem tem que buscar o saber e o conhecimento e tem que buscar também ser político, ser um ser político. Ele valorizava isso. Bom, vamos lá. A gente viu isso agora sobre Aristóteles. É muita coisa, né? Muitas teorias, muitas. Vamos lá. Aristóteles, discípulo de Platão, ficou indignado também com a questão dele não ser o sucessor de Platão na academia, na escola, que ele achava que ele seria. Ele sai de Atenas, vai para a Macedônia, ele nasceu em Macedônia, vai ser professor de Alexandre o Grande, depois ele volta para Atenas, funda uma escola chamada Liceu. Nesse processo todo, ele tem conhecimento com várias ciências, ele estuda botânica, gente, desculpa, ele começa a estudar as plantas, os animais, ele é um filósofo que vai abranger todas as matérias que a gente conhece hoje em dia. Então, ele vai olhar a questão da matemática, que hoje a gente conhece como matemática, vai olhar as plantas, a biologia, vai olhar tudo. Desculpa. E aí, o que acontece? Aristóteles, ele funda o Liceu, né? E aí ele vem ensinando as suas teorias, que são basicamente isso aqui que a gente deu uma olhada agora. Só um minuto.
Então, basicamente isso, tá bom? Então, vamos lá. E aí ele vem falando o seguinte, sobre o método indutivo. O que é o indutivo? É você observar para você concluir. Você observa as partes para você chegar a um todo. E esse método indutivo, ele vai ser muito usado na biologia. É você olhar as células que compõem o tecido, a parte para o todo. Esse método indutivo aqui, você observa para concluir, você parte do individual para o todo, para o universal, ok? Parte para o todo, pedaço para depois da parte. Conhecimento é isso. De uma certa forma que a gente está fazendo aqui, a gente está pegando pedacinho para pedacinho para construir todo o conhecimento, né? Todo o conhecimento para a gente. A causa final do mundo e primeiro motor. O que seria isso? Tudo sempre existiu. Essa energia que move o mundo sempre existiu. Não se moveu. Mundo é mundo, desde que é mundo. Você tem uma origem que sempre existiu e a causa final do mundo. O mundo não vai ter fim. Tudo tende ao belo, ao bom, ao perfeito. Já existiu, sempre vai existir a Terra, o mundo. Esse é o primeiro motor, né? Sempre existiu esse primeiro motor ali, que é originário. A substância e acidente. O que é substância? O que é acidente? A substância é aquilo que nos compõe, a essência para o ser, essencial para o ser, aquilo que nós somos. E acidente é aquilo que não é necessário para definir o ser. Digamos o seguinte: essencial para o ser, a água. Não necessário para definir o ser, um suco, um acidente, né? Um suco. Falando assim, grosso modo. O que é essencial para o ser? É o substancial. Um acidente é aquilo que não é necessário para o ser. E aqui eu falei da prótese de silicone, né? A substância, aquilo que eu sou. Um acidente não é necessário para definir aquilo que eu sou. Uma prótese de silicone, né? Não define. Substância e acidente. Acidente acidental. Não muda. Aconteceu, mas não vai mudar a nossa essência, aquilo que nós já somos. O objetivo do homem. O objetivo do homem é a felicidade. Todos nós queremos ser felizes nesse mundo. O propósito maior do ser humano é a felicidade. E a felicidade a gente só alcança através da ética do meio termo. Nem muito, nem pouco. Você ser bom é bom? É. E bom demais? Nem muito, nem pouco, né? O meio termo. Quando você alcança o equilíbrio entre a bondade, inclusive na bondade você atinge a felicidade. Você é uma pessoa generosa. Ser generoso é bom? Sim, é muito bom ser generoso. Mas aquilo que é em excesso faz mal. Generosidade demais também é prejudicial. Então a ética do meio termo vem falando o seguinte, ó, nem muito nem pouco. Você quer ser uma pessoa, ser bom é bom? É. Vamos aqui, ó. Nem tanto. Generosidade é bom? É, mas nem tanto. Tudo tem que ter o equilíbrio, tá? Equilíbrio. Quando você alcança o equilíbrio, você tem a felicidade, acho que é do meio termo. A essência do homem. A nossa essência deve buscar a razão. Quando você tem a razão aqui, ó, você atinge a ética do meio termo. O equilíbrio entre a razão e a emoção. Quando a pessoa é emocionada demais, não é legal, né? Tem que ter o equilíbrio aqui entre a razão e a emoção, para você atingir o que? A ética do meio termo. A razão tem que estar aqui, ó, nesse elemento, ok? E a sociedade também. A sociedade, ela tem que ser governada pela razão. Todos os homens têm que buscar a felicidade através da ética do meio termo e através da felicidade de todos também. Bom, a ciência, a sociedade, a natureza, ela se movimenta. Essa aqui é legal. Ela tem movimento. A natureza, ela se movimenta diariamente, todos os dias.
Estamos no processo de movimentação, todos os dias. As nossas células nascem e morrem diariamente. É um movimento de criação diária, tá? Ao contrário do primeiro motor. O primeiro motor ele não tem movimento, já existe. Não teve essa origem e morte, não. Já existiu, sempre existiu e sempre vai existir. Esse movimento que ocorre na natureza, ciclos que a natureza passa. Ah, mas professora, eu não faço parte desse movimento, acho que Aristóteles está errado. Bom, uma hora na sua vida você vai morrer, né? Então é um movimento. É a certeza que nós temos da morte, é um movimento, ok? E esse movimento ele é governado por duas palavrinhas, o ato e a potência. Ato é aquilo que nós já somos, já é, e potência é aquilo que o que pode vir a ser, aquilo que nós podemos ser. Todos nós somos algo, temos uma potência para ser algo, ok? Ato, aquilo que já é, a maçã, a potência, virar suco de maçã, torta de maçã, que pode ser. Esse é o movimento que gira a sociedade. Bom, e aí vem essa palavrinha aqui do ilemorfismo teleológico. Morfismo, forma. Relé, matéria. Ok? Teleológico. Que visa um propósito, um fim, um destino. A forma, ela muda. É o que está por fora, nossa casquinha, né? Nosso corpo, nossa forma. A maçã, ela pode virar a torta de maçã, o suco de maçã, purê de maçã, pode adquirir várias formas, mas a matéria, ela permanece. A maçã, ela permanece ali, ok? A madeira, a matéria permanece, a madeira, e a forma muda. Cadeira, mesa, prateleira, ok? Ela muda. Então a forma é a forma, o que muda. A matéria é o que permanece. A árvore é a matéria, a forma, papel, mesa, cadeira e por aí vai, ok? Aristóteles, as 4 causas dos seres. Gente, as 4 causas do ser. Causa material, que a gente já falou, a matéria, aquilo que compõe. Causa formal é a forma, causa eficiente quem faz, causa final, propósito final. Causa material, compõe, cadeira, causa material, desculpa, causa material, a madeira, é isso mesmo, madeira. Causa formal, virou mesa. Causa eficiente, carpinteiro. Causa final, para as famílias se sentarem para almoçar. Tranquilo? Gente, eu vou dar uns minutinhos, uns 2 minutinhos para vocês olharem isso aqui, ver se está tudo ok e me fazerem perguntas. Vamos lá? Pessoal, tá tranquilo? A grosso modo é isso. Então, se cair na prova, vai cair basicamente o que está aqui nessa tabela para vocês. Esses conceitos, essas palavrinhas, ok? Não vai fugir muito disso, não. Tá bom? Então, esse grosso aqui é o Aristóteles. Se cair, vai cair isso aqui. Ficou tranquilo? É só uma revisão das aulas, aquilo que a gente já viu. E vamos lá, tá? São os conceitos chaves centrais
do filósofo. Bom, pessoal, a grosso modo, seria basicamente isso. É isso mesmo. O primeiro motor existe e sempre vai existir. E tem uma visão romântica, totalmente romântica da situação. Otávio, certinho. Eu diria que é uma visão totalmente romântica, né? Eu acho que se ele vivesse hoje em dia, ele ia morrer de desgosto. Coitado. Tudo tem um belo, tudo já existiu. E por que a gente estuda esses filósofos, né? É isso mesmo, Otávio, você está certo. Tá? E esses filósofos, né, que a gente viu, independente da visão religiosa de vocês, vocês vão perceber que eles vão influenciar também no pensamento religioso posterior também, quem virá depois. Né? Platão, né, sobre a percepção de alma, no das ideias. E aí mais à frente vamos estudar os outros filósofos, né, que vão influenciar também pensamentos religiosos, visão religiosa, de outras, aí entra no catolicismo e filosofia, no período medieval, vem no período medieval, a Santo Agostinho, né? Então, assim, vai impregnar por toda a humanidade. Tudo que a gente está vendo aqui vai impregnar de tal forma que hoje em dia, olha, eles viveram o quê? 388, né? Então, que vai impregnar de tal jeito que vai fazer parte de todas as ciências do dia a dia. Olha, 384 antes de Cristo, né? Antes de Cristo. Então, vai mudar toda a percepção da ciência, filosofia, tudo, visão religiosa, inclusive, de hoje em dia. Gente, mais alguma pergunta? Eu falei pra caramba, né? Então, alguém quer perguntar sobre Platão, Aristóteles, Sócrates? Interessante sobre Platão, né? Sobre essa questão de república, a questão de política. Quando envolve política, muito Platão, tá? Tanto é que ele escreveu um livro chamado A República, né? Quando envolve ciências, biologia, substância, matéria, forma, algo mais assim, Aristóteles, tá? Quando fala em origem de pensamento, tudo é relativo, começo de tudo, a princípio, aí você fala de quê? De Sócrates. Você fala de discípulo que deu prosseguimento. Platão. Que Platão, ele é um que vai lutar ali, vai batalhar pelo seu professor. Tá? Sócrates. Aristóteles, ele já não concorda muito com Platão, não. Ele é discípulo de Platão, mas Aristóteles, ele já não, sabe? Ele já foge bastante. Você olha aqui pro Aristóteles, ele já foge um pouco do que seria Platão, se vocês derem uma olhada. Né? Então, assim, aí você fala do primeiro motor, do pequeno para o todo, entendeu? Então, assim, você olha helemorfismo, o que é helemorfismo, né? Então, você já olha para Aristóteles, você já vê assim, Platão, aquela pancada, democracia, está indignado, mataram o professor dele, olha, o governo só presta quando a gente está sendo governado por quem entende de conhecimento, quem é inteligente, quem que estuda, ele tem que ser esse lado mais, assim, ligado
a questão da política, felicidade como um bem comum. Aristóteles, é o que a gente está vendo aqui, ó. Substância, você já vem questão de substância, acidente, forma, matéria, potência, ato. Então, você já vem com outras palavras que você já vai ver mais na biologia. Quando você vê palavras assim, potência, ilemorfismo. O que é o ilemorfismo teleológico? Ilemorfismo, morfismo, forma, ile é matéria. Vamos lá. Ilemorfismo é isso aqui, ó. Forma e matéria, basicamente. É uma palavra. Ilemorfismo teleológico. É uma palavra feia para definir isso aqui que a gente falou, forma e matéria. Ok? Morfismo, forma, ele é matéria. Teleológico, que tudo tem um propósito. E eu vou voltar aqui para te mostrar. Basicamente isso. Morfismo teleológico. É uma palavra feia para uma coisa simples, para definir o que é matéria e o que é forma. Matéria é aquilo que nos compõe, forma aquilo que é determinado a si próprio, aquilo que a gente existe, entendeu? Todas as coisas são constituídas de dois princípios inseparáveis, da matéria e da forma. Matéria, água, forma, gelo, nuvem, tá? Nuvem não é isso. Ó, Rilê, morfê. Rilê, forma, teleológico, capaz de relacionar o acontecimento com o seu efeito final. Teleológico é isso. É a capacidade de que você, teleológico, é a capacidade de relacionar um efeito, ó, um acontecimento com o seu efeito final. Acontecimento com o seu efeito final. O que seria isso? Ilemorfismo teleológico. Rilê, matéria. Morfismo, forma. Forma e matéria. Ok? Que é basicamente. E o acontecimento com o seu efeito final, que o efeito final são ciclos. Tudo é ordenado, tudo é organizado, tudo tem um propósito final. Tudo tem um propósito. Nada é desorganizado. Então, quando a gente fala de ilemorfismo teleológico, é uma coisa simples. Uma palavra feia para uma coisa simples. Forma da matéria. Teleológico, o acontecimento com seu efeito final. O que é esse acontecimento com seu efeito final? Tudo que acontece na natureza tem um propósito, nada é desorganizado. Há uma ordem. Há uma ordem. E acontece com propósito, ok? Tudo acontece. E tem uma ordem, tem um propósito, nada é desorganizado, tá? E é isso. Teleológico é isso. Um acontecimento, ele tem um propósito. Você está estudando agora porque você tem um objetivo. Ó, um acontecimento com o seu efeito final. Você está estudando para quê? Qual é o seu propósito? Né? E ler a matéria. Do que você é formado? Você é formado de água, H2O, hemácias, por aí vai. E qual a sua forma? É a sua forma. Não sei como é que você é, mas você tem dois braços. Tenho certeza que você tem dois braços, duas pernas. Ou não. Não sei, né? Não sei. Antônio, teleológico. Porque basicamente todos esses conceitos eles vão se ligar de uma certa forma à religião e espiritualidade. Por quê? Porque mais à frente os religiosos eles vão pegar muito desses conceitos e relacionar com a religião, né? Então você vai ver várias dessas filosofias misturadas de uma certa forma mais à frente, né, com religião, com espiritualidade. Entendeu? Porque você vê isso aí, você mistura as teorias e depois assim, né, mundo das ideias, a alma, é que nem ele falou o conceito de Platão, mais à frente, que a alma, a alma é imortal. Aí depois volta aonde isso aí? Vem para a religião depois, né? Tudo que a gente já... Então, assim, vai, mais à frente vai misturando, sim. Os filósofos, eles têm esse poder, né, de influenciar mais à frente com os conceitos. Então, teleológico é basicamente isso, relacionar o acontecimento com o seu efeito final. Né? E
espiritualidade, religião. Tanto é que, fugindo um pouco dessa questão, tanto é que quem faz teologia em alguma faculdade, né, tipo NASP, eles estudam esses filósofos clássicos e a influência desses filósofos clássicos para a religião, tá? Porque esses filósofos clássicos, eles vão influenciar em tudo que a gente vive hoje em dia, tudo, basicamente tudo, ok? Gente, mais alguma pergunta? Antônio, ficou claro isso? Divide a palavra assim, morfismo, forma, rilé, matéria. Forma e matéria. Né? Matéria, a água, suas hemácias, o seu sangue. Né? Morfê é a forma. A forma dos dois braços são assim, são mais fortes, não são. Resumo, a rilé, falar de mim, né? A rilé. Eu sou constituída de água, hemácia. A minha forma, tenho forma de índia, que é o cabelo preto, morena, que é a forma. Teológico é capaz de relacionar um acontecimento com o seu efeito final. Então, um acontecimento, se eu estudar, o efeito final é passar. Né? Estudar é relacionar um acontecimento com o seu efeito. Teleológico, basicamente isso. Lembrando que teleológico, acontecimento com seu efeito final, a natureza, tudo se organiza, nada é se jogado ao acaso. Tem os ciclos, tudo é organizado, tudo é orientado. Na natureza não faz assim, né, tudo de bolo, não. Tanto é que quando a gente estuda em biologia, a gente estuda o quê? A mitocôndria faz isso, a célula faz isso, as ligações químicas são assim, né? Tudo é muito organizado, sistemático, né? A ligação química não é assim, né? As células se ligando, não, tem tipos de ligações químicas, nada é avacalhado, né? Nós somos, a ciência não é avacalhada, né? A natureza ela é estruturada. Bom, gente, mais alguma pergunta? Gente, alguém quer fazer mais uma pergunta? Pode perguntar. Eu acho que eu falo demais. E eu dei 1h30. Eu falo, cada filósofo desse é uma hora, é uma aula, né? Então hoje foram 3 em 1h30. Olha o pancadão. 3 em 1h30. Então eu gasto 1h30 para cada um deles. 1h30 para cada um. Né? Então esse é o nosso revisional, tá? Eu vou mandar para vocês no grupo. Eu vou mandar questões que caem em provas, inclusive de concurso. O pessoal tá brincando, mas cai que tá em concurso também. E aí eu vou pegar algumas questões e eu mando para vocês, tranquilo? Beleza? Alguém quer perguntar mais alguma coisa, gente? A hora é agora, tá? Eu vou... Se alguém quiser... Tá tranquilo, né? É porque, gente, são palavras feias para coisas simples, ok? Verdade é essa. É muita palavra feia para coisa simples. E quando a gente. E se vocês forem dar uma olhada, é tranquilo, né? A história de Sócrates, Platão, Aristóteles, avaliar quem eles foram, fica mais tranquilo. Bom, gente, então é isso, tá? Eu vou mandar aqui. Eu vou mandar os exercícios para vocês no grupo. Qualquer coisa vocês podem me perguntar, ok? Meu nome, eu não me apresentei, olha só, meu nome é Jaqueline e eu vou estar com vocês aí na filosofia, ok? Acredito que a próxima aula, que não será revisional, vai ser mais tranquila, beleza? Tranquilo? Então é isso, gente. Boa noite, fiquem bem, até mais.